Olá, bem-vindos a mais um Infra FM Talks. E hoje a gente está aqui para falar de um tema muito apaixonante, eu pelo menos gosto muito, né, para falar sobre tecnologia. E como é um tema bastante apaixonante, a gente está convidando hoje o Caio Vaz, que é uma pessoa aí que fica buscando sempre uma inspiração diferente, né, para oferecer soluções e produtos para melhorar a vida das pessoas, e isso, lógico, focado aí no nosso mercado, não só de facility service, mas também na área de manutenção. E seja muito bem-vindo, Caio Vaz. Queria que você se apresentasse aqui para a nossa audiência. Perfeito, obrigado, Léa. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, o meu nome é Caio Vaz, sou gerente de vendas numa empresa, né, numa empresa portuguesa chamada InfraSpeak. A gente tem uma plataforma para gestão de manutenção e facilities, muito aplicada. A gente traz bastante tecnologia, né? E acho que é por isso que está casando um pouco com o tema de hoje. E tenho aí 15 anos de experiência no mercado e pós-graduação em administração, fiz publicidade, enfim, realizei um trabalho também, né, um período no exterior, de expansão internacional de um escritório, e hoje estou aqui na InfraSpeak, nesse mercado fascinante que é facilities e manutenção. Ah, muito legal. Eu queria ouvir de você o seguinte, Caio, que a gente observa, né, e está vendo aí, é uma evolução bastante importante, né, quando a gente fala de evolução tecnológica, nas áreas de IoT, que é a internet das coisas, Uhum. inteligência artificial, machine learning, e na verdade aí um surgimento de uma indústria nova, né, que a gente chama de indústria 4.0, também já indo para a indústria 5.0, né? E Sim. eu queria ouvir um pouquinho de você, o que está mudando, né, dessa indústria 4.0 para uma manutenção, né, também 5.0. Perfeito. É bem interessante isso, porque o que está mudando no final das coisas é colocar um ingrediente ali muito importante, que é pessoas, né? O ser humano no centro de tudo. Então, quando surgiu aquela coisa da manutenção, da Revolução 5.0, desculpa, da indústria 4.0, na Alemanha, tinha muita questão de ser desenvolvido com foco na produtividade, a fim de agilizar mesmo todo o processo, né, para gerar lucro, enfim, ter melhorias na indústria. Mas já na manutenção 5.0, que está ligada diretamente na sociedade 5.0 que foi criada no Japão, ele está em cima de três palavras-chave, né? Está baseado em cima de três palavras-chave, que é resiliência, humanismo e prosperidade. Então, a sociedade 5.0 trouxe esses questionamentos para a indústria, e a indústria agora está tentando se adaptar. E a ideia, né, da indústria, quando a gente coloca isso na manutenção 5.0, é colocar as pessoas no centro de tudo. Então, precisa balancear um pouco o software, os hardwares, com as pessoas, todo mundo trabalhando em harmonia. Quando você fala assim, trabalhar em harmonia, né, e ainda colocando as pessoas no centro, e quando a gente fala pessoas, né, no centro do comando de tudo isso, na verdade você tem várias atividades que cada uma dessas pessoas exercem. Como é que você Aham. integra isso? A gente está falando do facility, está falando do gestor, está falando do cliente, onde todo mundo tem que estar dentro dessa mesma sinergia para que, na verdade, a incorporação dessa transformação digital que a gente faz, ela realmente aconteça. Queria que Sim. você falasse um pouquinho sobre isso. Perfeita, e acho que excelente pergunta. Acho que não dá para, se a gente fala de manutenção 5.0, indústria 5.0, sociedade 5.0, que tem pessoas no meio, não tem como a gente esquecer dessas pessoas na hora que a gente coloca no processo, né? Então, como a gente Sim. vive num mundo muito conectado e cada vez mais tecnológico, esse é o cenário que a gente tem hoje. É preciso garantir que a gente tenha a inclusão de todos, né? E que aquela questão que a gente vem muito escutando de experiência do usuário, né? Ela seja feita em tudo. Então, na hora que você vai construir, no nosso caso, na hora que a gente vai construir uma funcionalidade, é pensado no cliente final, né, que vai receber aquela experiência, no gestor que está conduzindo e criando a manutenção, e principalmente no usuário técnico, por exemplo, ou camareira, enfim, né, pessoas que estão usando a ferramenta. Então, precisa adaptar as ferramentas e o discurso na verdade, pensar na experiência, né, quando a gente olha na jornada do usuário, em todas as pessoas, né, os stakeholders que estarão envolvidos com aquele processo. Então é interessante isso, que quando você coloca as pessoas no centro, você traz uma noção
de pertencimento e de comprometimento também para aquele processo acontecer de uma forma fluida, né? Então, acho que, para finalizar, para falar isso aqui, tinha até um exemplo para trazer também, que a Certo. Repsol, que é uma empresa energética espanhola, eles já estão usando a combinação de blockchain, sistemas ciberfísicos e robôs para automatizar tarefas, para aliviar a presença física de pessoas mesmo em locais perigosos. Desse jeito, protege o trabalhador consequentemente, a sociedade ganha com isso, né? Então, isso sim é que a gente pode chamar de indústria 5.0. Ai, muito bom. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que é mais uma curiosidade, na verdade. O que a Tá. gente vê, principalmente em termos de sistemas, que tem, eu sempre elogio muito os sistemas, seja eles quais forem, porque, na verdade, na minha visão, o sistema ele organiza os processos, né, Uhum. dentro de uma corporação, seja ela qual for. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo uma dificuldade muito grande das pessoas de imputarem as informações dentro desse Uhum. sistema para que todos os relatórios e todos os usuários dessas pessoas que precisam ter uma melhor experiência com o uso do sistema, elas tenham as informações que sejam realmente importantes aí para suas tomadas de decisão. Eu queria que você contasse para a gente como é que está hoje. Hoje tem uma consciência maior da importância de imputar dados de forma correta, fazer disso quase que uma oração, assim, ela tem que fazer Sim. todo dia, as coisas têm que acontecer da maneira correta. Como que isso funciona? Ótima pergunta também, Léa, porque, e curiosidade, eu acho que a gente tá no momento, não vou dizer que é ruptura, mas de transformação. Então, ainda existe essa cultura de, de fazer as coisas sem imputar dados, mas na hora que as pessoas colocam os dados e conseguem ver os resultados que elas têm com os dados, aí isso acaba virando uma bola de neve e as empresas acabam utilizando isso de uma forma mais. é, Vamos dizer, Chileira. exato. E, É. e, e até uma coisa que eu converso com muitos clientes também é como uma máquina, os robôs estão aí, né? Que a gente às vezes não percebe, mas uma máquina de lavar roupa, por exemplo, né? Ela é um robô, né? Ela faz um serviço pra gente que se a gente não tivesse ela, a gente ia gastar muito mais horas para executar. E ela tem os seus programas, ela já tem a forma de trabalhar, as suas automações. Você pode querer uma lavagem mais rápida, você pode querer uma lavagem mais profunda, roupa branca, enfim, tem toda uma programação. A mesma coisa funciona com as ferramentas de trabalho que a gente tem no dia a dia para manutenção ou para facilities. Se é uma ferramenta, é um facilitador. Se a gente utilizar ela da forma que deve ser utilizada, ela vai realmente facilitar a vida para você. Se você não utilizar, se isso for um fardo para você, ela está dando mais trabalho, ou ela não foi muito bem pensada para você, ou ela não teve uma programação que nem a máquina de lavar, ou você que não está preparado, ou a sua operação não exige que você trabalhe com essa questão de dados, e aí você acaba não dando importância para isso. Legal. Eu gostei do seu exemplo aí da lavadora, que eu tô aqui pensando, né? As lavadoras, pelo menos a minha lá, eu ponho o timer, assim, às vezes eu ponho menos produtos químicos, porque ela balanceia isso, Uhum. ela usa a água de acordo com o volume de roupas que tem, então ela tá pensando também já de uma maneira mais sustentável, de economia de água, etc e tal. O que eu queria Isso. ouvir de você é se os sistemas hoje, por exemplo, que estão indo aí, que a gente chama de manutenção 5.0, como é que Uhum. eles estão trabalhando com as questões que a gente hoje está muito em voga, que é ESG, sustentabilidade, quer dizer, como é que Uhum. os sistemas hoje têm contribuído para essa temática hoje aí, principalmente que a gente fala de Uhum. carbono zero, né, das organizações, e os sistemas ajudam isso de uma forma muito efetiva. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Perfeito. Hoje, os sistemas principalmente para a gente, né, que trabalha com manutenção e com facility, se a gente não colocar a ESG na agenda, que a gente chama, no roadmap de desenvolvimento de produto, você vai ficar para trás de fato. Então, é questão de entender realmente essa agenda e desenvolver funcionalidades para que isso seja melhor sustentável. Então, vou dar um exemplo. A gente tem um caso de uso que a gente tem um contador dentro de um aeroporto que a pessoa que conta a quantidade de pessoas que entram dentro daquele banheiro ou lavatório,
e isso otimiza a forma de quantidade de lavagem que você precisa, porque você só vai enviar uma pessoa para fazer lavagem, não é porque precisa fazer, não é porque você acha que precisa ou tem aqueles horários. Agora você sabe que teve uma sequência de X pessoas e você vai fazer um tipo de lavagem. Quando chegar duas X pessoas, você vai fazer outro tipo de manutenção naquele banheiro, né, ou limpeza. E isso vai também ajustar um pouquinho a quantidade de materiais que você vai utilizar para aquela limpeza. Então, tenta equilibrar isso de uma forma dentro da ferramenta, né? Ou dentro do que a pessoa utilizar. Então, as ferramentas, hoje tem muita discussão dentro dos fornecedores, né? De ter dentro do roadmap de produto, do desenvolvimento, a agenda SG. Porque no final das contas, principalmente as grandes empresas, elas têm um comitê de SG, que isso é muito relevante, não só o do SG, quanto também o LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados também. Legal. E assim, hoje, você já que está vivenciando aí esse mercado não só de facilities, mas também de manutenção, eu queria Uhum. que você falasse para a gente quais são as principais tecnologias que você enxerga, né, que estão mexendo aí com o mercado, com esse mercado, e quais, sei lá, são as maiores tendências e desafios aí do setor. Perfeito. Acho que uma coisa quentíssima que tá é o 5G, né? Acabou de chegar aqui no Brasil. O É, 5G de fato vai ajudar a revolucionar essa questão de dados, né? Trafegar, quantidade de dados trafegados e velocidade. Isso vai agilizar muito processos que dependem, né, de máquina e internet. Então, acho que é uma tecnologia super relevante que vai trazer para melhorias, principalmente para a infraestrutura. É, que a gente chama também de internet das coisas, né? Eu acho que o IoT ele vai continuar sendo importante, ele vai continuar tendo a sua relevância nos processos de facilities, manutenção. Acabei de dar um exemplo ali, né, de contadores e algumas outras coisas também. Então, você consegue colocar um dispositivo numa caixa d'água, você sabe se vai ter um problema de falta de água porque o nível não está de acordo com o que deveria estar. Então isso vai gerar uma automação, né? Um gatilho que vai gerar uma ação para você ir lá e ver o que está acontecendo com aquela caixa d'água. Então acho que o IoT antes, quando a gente pensava em internet das coisas, né, em dispositivos, ele era uma coisa longe, quase que aquele filme do Tom Cruise lá, Minority Report, né, tipo, muito longe, mas hoje está cada vez mais simples, assim, de comprar, existem empresas especializadas nisso, e muito mais acessível financeiramente também. Então, acho que esse é um outro ponto. E eu acho que uma terceira tecnologia que vale a pena mencionar é o blockchain. Quando a gente fala blockchain, a gente se relaciona muito blockchain com criptomoedas, né? Mas na sim. verdade o blockchain é a tecnologia que ajuda, né, na mineração das criptomoedas, né, na comunicação também para garantir a, que a informação não foi quebrada, né? Então, hoje, o blockchain, ele pode estabelecer, na verdade, um contato ele vai ajudar a que estabeleça um contato entre softwares, né? Entre softwares de um cliente, por exemplo, e um outro cliente, fornecedor e cliente, por exemplo, compartilhando o livro de contabilidade pode ser compartilhado. E essa informação ela acaba sendo real e segura graças ao blockchain também. Então, acho que são três tecnologias que vão revolucionar e que a gente deve ficar de olho aí. Todo mundo que trabalha com manutenção e facilities tem que ficar atento a essas três palavrinhas, no meu ponto de vista. E se a gente olhar o lado, esse é o lado A, né? Aí tem um lado B, que é principalmente, eu acho que é a proteção dos dados, né? Eu acho que esse é o grande desafio, porque quanto mais conectado nós estamos, mais possivelmente vulneráveis ou propensos a estar vulneráveis por causa que os nossos dados estão expostos, né? Então, acho que essa questão do LGPD é super importante. A gente quer que, se a gente olhar com o lado de pessoa física, mesmo consumidor, é super importante ter isso. E é importante que as empresas elas tenham esse compromisso com o LGPD, enfim.
E eu acho que o lado B é esse, assim, eu acho que o principal desafio é garantir que a gente não esteja, né, as empresas não estejam ultrapassando os limites na parte de dados e se preocupem com a proteção de dados dos clientes e pessoas de uma maneira geral. Legal, Caio. Uma coisa importante quando a gente fala em manutenção, em facilities, né, que Uhum, essas soluções são aplicáveis. A gente pode estar falando de manutenção num edifício hospitalar, num edifício de shopping, num uhum, galpão industrial, etc. e tal. E para nós, estou me colocando aqui no papel da gestora, né, uhum, da manutenção da infraestrutura. São tantas tecnologias, são tantas variáveis, né? Todo dia batem a nossa porta aí várias soluções. uhum, Como que eu, enquanto uma gestora, quer dizer, que passo a passo, que critérios básicos eu deveria seguir para escolher certo? Porque tem uhum, muita coisa chegando e às vezes, eu lembro agora da experiência do Covid, né? uhum, Chegou tanta solução e algumas não uhum, serviam para nada e outras uhum, eram muito efetivas. Mas como era uma experiência nova, a gente ficou meio, meu Deus, né? O que que eu faço? O que que eu compro? O que que eu escolho? E uhum, eu acredito que a gente está nesse mesmo movimento hoje, com tanta tecnologia, com tantas facilidades uhum. chegando. Então, como é que o gestor tem que olhar e falar, nossa, o que que realmente é adequado aqui para essa infraestrutura, para o que eu preciso para deixar a minha operação organizada em termos de manutenção? Perfeito. Excelente pergunta, por quê? O que eu vejo nesse caso? A, primeiro, quando a gente fala de transformação digital, muitas vezes as pessoas interpretam transformação digital de a primeira coisa que tem que fazer é contratar uma ferramenta digital, alguma coisa, né, digitalizar a operação. Mas, na verdade, quando a gente fala, principalmente manutenção, é um passo atrás. Primeiro eu preciso ter um processo, né? Primeiro eu preciso ter um processo, aí eu melhoro esse processo. E a parte de Sim, melhorar o processo é incluir ele dentro de uma ferramenta que vai ajudar, né? Que a gente comentou numa das respostas anteriores ali, de ser uma ferramenta que vai melhorar aquele processo, né? A gente ter uma melhoria contínua. Então, acho que o primeiro passo de tantas essas ferramentas é a pessoa entender exatamente como que está a operação dela e o que, que ela precisa melhorar naquela operação. Hoje as coisas acontecem muito de forma é, desgovernada, eu não tenho um processo, eu não tenho nenhum checklist organizado ou uma agenda onde que estão meus técnicos, por exemplo. Tá, deixa eu primeiro organizar isso, aí quando eu organizar isso, eu vou transplantar, digamos assim, né, isso para uma ferramenta que depois vai ganhar. Então, é não tentar pular etapas, né? É entender que primeiro você precisa ter um processo bem estabelecido e desenhado, rodar esse processo no mundo, entre aspas, real, né? E depois digitalizar isso. E aí você vai agregando ferramentas. Então, eu até brinco aqui que às vezes o cliente quer chegar e já comprar junto uma integração junto conosco. Aqui eu falo, não, vamos primeiro rodar a operação da maneira que é, aí depois a gente faz as melhorias. Isso é uma melhoria incremental, né? Mas é sim. um must have, eu preciso criar essa integração. Tudo bem, a gente vamos primeiro validar. A integração é possível? É possível. Então, tudo bem. Daí, depois que a validação, a integração é possível, mesmo assim, vamos rodar os primeiros meses sem essa integração para que a integração ela vai ser um passo segundo, não é? Vamos entender primeiro como é que os dados, você quer que seja os dados estruturados dentro da ferramenta, enfim, para depois passar para um próximo passo. Então, acho que é muita calma nessa hora, assim, para responder a sua pergunta, muita calma nessa hora, um passo de cada vez, tentar entender quais são os passos, e isso, muitas vezes, se você pega, tem diversas ferramentas, não estou falando nem no nosso nicho, estou falando de todos, de facilities e manutenção, se você pega um processo de compra, né, você faz um processo de compra muito bem estruturado e de venda, se pega também uma pessoa que te ensine, né, o que você está comprando e por que você está comprando e te faça questionamentos, esse talvez é o parceiro ideal para você seguir e te ajudar a decidir. Porque muitas vezes o parceiro ideal é aquele que vai falar, você não está precisando disso agora, faz esse etapa primeiro e depois voltamos a falar. Porque no final das contas, a pessoa não vai ver valor no que você está fazendo porque ela pulou uma etapa e futuramente vai até cancelar e vai achar que, esse tipo de ferramenta ela não serve para ela ou não serve para ninguém porque teve uma experiência ruim. É importante você colocar isso, né? Porque o que a gente vê hoje, o que a gente observa, todo mundo falou assim: vamos trabalhar com IFM, né? Com Integrated Facility Management, por Aham, exemplo.
Só que a gente observa que você tem vários fornecedores especializados um em limpeza, em Uhum. manutenção, outro em jardinagem, outro em controle de praga. E aí, quando você coloca tudo isso no mesmo balaio, fica tudo confuso, né? Ninguém entende nada. E da importância de integrar cada uma dessas soluções junto ao sistema, né? Para que, como você falou, né? Depois que tiver cada negócio, cada atividade É, muito bem organizadinha, você consiga integrar isso tudo. Eu acho é. que esse é muito importante deixar claro, acho que foi bem pontuado por você. Bom, e para a gente finalizar aqui, a gente está falando hoje de evolução, né? Com essa velocidade toda com que tudo está acontecendo, junto com uma ansiedade dos gestores de entregar melhores resultados, mesmo porque hoje a gente sabe que é na área de facility, se ela não for bem gerenciada, né? Se as Sim. informações estiverem na palma da mão, os Aham. relatórios, a gente pode tomar algumas decisões bastante equivocadas. Então, assim, queria que você falasse um pouquinho, né? Eu preciso cuidar das pessoas, do time, como a gente falou inicialmente, as pessoas, os investidores e os Uhum. proprietários estão interessados que os seus ativos estejam bem com manutenção adequada, por exemplo, né, para que mantenha aí o valor da propriedade ao longo do tempo. Isso é uma série de coisas que precisam ser pensadas juntas, né? Então, eu queria ouvir de você, né? Se você fosse um gestor, né? Qual seria o primeiro passo, o segundo e o terceiro, para que os nossos facility managers aí, os gerentes prediais, não importa de que tipo Uhum. de edificação seja, possam, na verdade, ter um passo a passo mais inteligente, assim, né? Não fazer a Uhum. coisa de uma forma desordenada. Perfeito. Aí eu acho que eu vou linkar com a resposta da outra ali, né? Da mesma forma que você olha para a sua operação, você entende qual que é o momento atual da sua operação, qual que seria a situação ideal, e aí você encontra o gap, né, de um para o outro, a mesma coisa você faz com o seu time, né? Então, na hora que você faz isso para a sua operação, você provavelmente vai colocar as pessoas, né? Porque a gente está falando de manutenção 5.0, indústria 5.0, que as pessoas estão centrais. Então, analisar o time, quais são os gaps. Muitas vezes o gap ele está em treinamento, em atualização. Eu acho que é possível que você, como gestor, ajude as pessoas a crescerem, a evoluírem, né, e a serem melhores naquilo que elas estão executando. Uma coisa que eu me apaixonei demais, assim, por essa área, é porque, no final das contas, o pessoal que trabalha nessa área são super-heróis invisíveis, de fato, né? Assim, se tudo tá andando bem, quer dizer que eles estão fazendo o trabalho deles perfeitamente. É, e ao mesmo tempo que é maravilhoso, quando tá tudo também, é estressante, né? Manter tudo rodando é muito estressante. E para isso eu acho que tem duas coisas. Um que é ter um programa de desenvolvimento, e você ter contato com outras pessoas, né? É por isso que a gente vem falando bastante também, Leia, de comunidade, porque você se apoia num outro, né? Você conversa com o outro, pega ideias de um e outro. Então, acho que esse ponto é importante de você trazer essa troca, né? E estar em contato com outros. E o segundo ponto é ter momentos de descontração com o time, né? De construção de team building, que a gente chama, né? Construção de pertencimento daquele time, não somente por tarefas, mas também por algumas atividades que criem esse relacionamento. Então, se eu fosse um gestor, tivesse com um time ali e falar por onde a gente vou, deixa eu entender um pouquinho qual que é a situação atual, qual que é a situação ideal, né, se pudesse ver, onde está o gap nisso, e quando for o gap, vai ter alguns gaps que pode ser ferramental, mas com certeza vai ter de pessoas e o que eu deveria melhorar com pessoas. Nesse caso, até é interessante falar que a gente tem um programa que é o Innovators Program, que a pessoa pode acessar lá no nosso site, que acaba acessando da parte de comunidade, e tem um curso com alguns módulos, com certificação no final, e ele é 100% gratuito, ali basta se inscrever, que também é uma forma das pessoas elas estarem mais cientes dessa tecnologia e indústria 5.0 também, principalmente da parte de manutenção e facilities. É muito legal, Caio. E você falando aqui me veio, né, a importância, né, disso que você pontuou, porque é muito mais do que implantar um sistema, o que a gente vê é que com as coisas um pouco mais organizadas, você minimiza riscos, né?
E Uhum. hoje a questão de risco ela é muito grande dentro das Sim. organizações, né? Às vezes, por uma falha mecânica, uma falha de alguma coisa, você pode ter uma contingência aí que pode danificar a imagem da empresa por algum motivo, né? Esses dias aí, Perfeito. você deve ter acompanhado na mídia, né? Olha, uma empresa XPTO foi fazer uma manutenção num equipamento Uhum. X lá de climatização e por um mero, como se fala, quando você solda, Aham. tinha um fio lá, não sei do que, botou fogo no negócio e pegou andar no fogo no andar inteiro, né? Sim. Coisas simples assim, né? Que fazem parte do dia a dia da manutenção, né? E quando você acha É. que tem as coisas mais organizadas, mais planificadas, né? As pessoas com maior consciência do que é a manutenção, essa equipe toda integrada, né? Falando É. a mesma linguagem, esses riscos eles minimizam muito, né? Sabe uma coisa que talvez poderia começar, eu não sei como as empresas trabalham, mas tem muitas empresas que as pessoas primeiro se encontram na empresa, vamos por 8 horas da manhã, e vão lá buscar as coisas e saem para manutenção, né? E que poderia ser uma reunião que a gente chama de uma reunião em pé, de 15 minutos, das pessoas falarem o que aconteceu ontem, o que vai fazer hoje, por exemplo, um alinhamento, que isso acontece muito com vendas, né? A gente que é de equipe de vendas, muita gente faz esses alinhamentos e trocas de experiência. Ah, ontem eu falei com uma empresa que foi isso. Alguém tem algum caso de uso nesse sentido? Porque eu estou procurando aqui, tem algum cliente que já passou por um desafio parecido e tal. E no final das contas, isso pode ser feito essa troca com o time, né? Ah, ontem eu fui fazer uma manutenção e teve esse problema e eu solucionei assim. Ou ainda não foi solucionado. Alguém tem algum tipo de sugestão? Então, acho que essa troca é muito importante, né? E dentro até que você falou de risco, por exemplo, dentro da nossa plataforma ali, por exemplo, a gente tem uma funcionalidade de que é um gatekeeper, né? Que realmente é um porteiro que não deixa a pessoa executar o serviço se ela não tiver com os EPIs que o gestor colocou ali que seja necessário. E isso é importante. Então, a pessoa que está executando a tarefa, ela entender da importância de ela seguir processo para a segurança dela, né? E é para isso. Se a gente não utilizar as ferramentas ao nosso favor, não faz sentido. Então, só para finalizar, eu acho que que você colocou perfeito, é pessoas com pessoas. Então, se as pessoas estiverem tendo esse relacionamento diário e de troca, com certeza a operação vai se beneficiar disso. E acho que até para finalizar, eu queria complementar, porque assim, a gente também tem que observar que a vida mudou muito, né? Uhum, Os modelos de trabalho, o dia a dia da operação, tudo isso mudou muito. E uhum, às vezes, né, alguns gestores ficam muito centrados em como era, né? Ah, não, mas era assim, era assado, não sei o quê, sim, ah, vamos fazer assim. E essa maneira, às vezes, equivocada de vamos fazer como estávamos fazendo, não aham, acompanhando a evolução de tudo, né, pode também trazer um dano para a edificação. Eu acho que os sistemas ajudam muito nesse sentido. perfeito. É porque a gente está em melhoria contínua, né? Eu acho que a pessoa tem que ter a cabeça assim, o mundo está em melhoria contínua, pelo menos tenta, né? E principalmente na parte de tecnologia. Geralmente a versão 2.0 é melhor do que a 1.0, a 3.0 é melhor que a 2.0, então se a pessoa tem que de fato se atualizar, porque no final das contas ela está na lógica, a versão mais nova deveria arrumar os bugs, né, da versão anterior, ajustar, e foi repensada, né? Então por isso que é importante se manter atualizado. Muito bom, Caio. Bom, então, em nome da Infra FM, nós gostaríamos muito de agradecer a você, aí da InfraSpeak, que está Muito aí em obrigado. frente à área comercial, pela sua rica contribuição aqui com com a nossa audiência. Muito Muito obrigado, obrigada. Léo. Eu que agradeço, estou à disposição para próximas conversas.